E ele vai dar uma informação para a gente, tem baixa energia, mas é um elétrico. E a gente consegue com isso amplificar esse sinal. Se simplesmente colocar uma gaiola de Faraday, uma diferença de potencial, você suga esses elétrons como se fosse um aspirador, né? Então, à medida que ele está varrendo, uma diferença de potencial de 200 volts, arranca todos esses elétrons, eles vão bater numa plaquinha que tem de vidro com uma deposição de material que vai virar luz. E a partir daí, esse sinal é amplificado e a gente pode ter uma imagem de topografia. Tá? Então, eu posso ver cristais, uma granulação aqui, que não é nada excepcional, alguma coisa de 5, 10 micrômetros, né? A definição da imagem é muito boa e muito melhor daquilo que a gente consegue numa ótica. Isso aqui é um foraminífero, ou seja, uma carapaça de sílica, né? E se você for olhar, também isso aqui são 3 micrômetros, qual o tamanho de cada um desses pequenos orifícios que a gente tem aqui? Alguma coisa de centenas de nanômetros, né? Então isso daí vai filtrar o nosso óleo de soja, vai filtrar a nossa cerveja, alguns materiais semelhantes a esse daí vão pegar e vão secar o excremento do gato de vocês lá no pipiquete e assim por diante, né? Materiais que têm uma alta capacidade de absorção por conta da característica que ele apresenta, né? Aqui um infeliz, né, que estava enchendo o saco da gente lá no laboratório um dia, né? Principalmente nessas noites de verão, a gente simplesmente pegou e colocou ele para dentro do equipamento, né? Ele já estava grudado numa cola de carbono, seja lá o que for, né? Então, se a gente for olhar, mostra para a gente aquela condição de visualização em 3D, que é um dos grandes recursos que a gente tem dentro de microscopia eletrônica de varredura. E a possibilidade de ter zooms, né? Basicamente no controle do mouse, de níveis de detalhe bem grande. Então, a gente vai olhar aqui, tá? Pernilongo também é peludo, tá? Então, se eu for olhar, tá aparecendo aqui um cara que não fez a barba, né? Só que cada pelinho desse daqui, tá? A espessura disso daqui está perto de 1 micrômetro. Tá? O comprimento desse espelhinho aqui na asa dele deve estar beirando alguma coisa perto de 5, 8 micrômetros. Tá? Alguém sabia que a asa do pernilongo era peludo? Tá aí. Então, a gente simplesmente, como curiosidade, mostra o potencial que isso daí pode apresentar. Bem, a gente falou sobre catodoluminescência. Na hora que esse feixe de elétrons incide sobre o material, ele também pode apresentar luz visível. Isso pode ser captado em câmera do tipo monocromática, e tem essa informação em nível de cinza. Isso aqui é bastante interessante para mostrar feições de crescimento ou até variações em termos de um determinado material. Por exemplo, isso aqui é uma rocha sedimentar, esse material vermelho, esse material azul é tudo quartzo. Por que o quartzo algum está vermelho, outro está azul? Essencialmente por conta de transformação dentro daquilo que chama o processo diagenético. Isso daí deve estar a 2, 3, 4 km de profundidade, pressão e temperatura, gera modificações no cristal de quartzo. Tá? E com isso a gente consegue avaliar, inclusive aqui no caso, que existe uma certa orientação preferencial, tanto do quartzo quanto desses veiozinhos aqui esverdeados que são indicativos da presença de manganês. Para que isso é importante? Estamos falando de pré-sal, né? Você faz um furo de sondagem, tem uma plataforma lá, um lugar com 2, 3 mil metros de profundidade de água, chega lá embaixo, essa sondagem tem que pegar e virar para um determinado lugar, vira horizontal. Eu vou virar qual direção? Qual dessas me dá maior produção de óleo? Se eu for pensar numa situação como essa, eu vou colocar um furo paralelo a essa direção ou perpendicular a ela? Se eu utilizar essa direção, eu tenho toda essa estrutura que está aqui para me alimentar a sondagem. Se eu colocar aqui, o limite que eu tenho de alimentação é bem menor. Quanto custa um furo desse?
Quanto custa o dia de uma plataforma? Um furo, sondagem de petróleo, são alguns milhões de dólares. Se eu furar numa direção errada, isso pode me aumentar em 5, 10% a produção, para mais ou para menos. Se eu acertar isso aí direitinho, eu pago um equipamento de $500 mil em um mês. Tá? Então se utilizam várias técnicas, né, para poder dizer se bem, o furo vai nessa direção ou nessa. Tá? E uma das ferramentas que é usada no auxílio dessa decisão de orientação de furo para a parte de produção seria justamente essa parte de catodoluminescência. Em análise elementar, eu já falei com vocês de raio-x característico e contínuo, né? Então, cada elemento químico tem lá as suas linhas de o seu código de endereçamento postal em termos de transições de raio-x característico, e nós vamos ter lá um raio-x contínuo. Então, a gente tem alguns espectrômetros que a gente pode acoplar dentro do microscópio eletrônico, que a gente também pode utilizar em bancada ou pode utilizar em equipamento já de maior porte. Bem, eu tenho um raio-x sendo gerado e lá tem um raio-x característico de alguns elementos e tem um raio-x contínuo. Como é que a gente pode analisar isso? Eu posso pensar em discriminar esse espectro e analisar comprimento de onda por comprimento de onda. Eu posso fazer análise de todo o espectro. Vamos pensar que a gente está na luta de boxe. Cada um de vocês consegue contar assim um tipo de uns 100 mil socos por segundo, do Maguila, do Mike Tyson, do Popó e assim por diante. Tá? Isso dá um espectrômetro de dispersão de energia. Ou eu posso ter simplesmente um sistema de filtro, que seria um mecanismo de difração de raio-x, que vocês vão tomar alguma coisa perto de 100 ou 200 mil socos, só com a mesma intensidade do mesmo cara. Tá? Se variar um pouquinho a energia, você já não consegue distinguir isso. Então, cada um desses espectrômetros tem lá a sua vantagem. Os espectrômetros de dispersão de energia, basicamente tem lá um detetor de silício, com duas tecnologias distintas, eles vão gerar um espectro, no qual eu posso identificar quais são os elementos que estão ali. E, apertando um botão, uma vez que eu identifiquei quem está ali, eu tenho condições de pegar e saber quanto tem de cada elemento ou de cada óxido. O dispersão de comprimento de onda, ele vai estar trabalhando com um cristal que vai ter difração de raio-x. Então, se eu for olhar um espectrômetro desse, está vindo lá do equipamento, tem um cristal que está aqui, e vai ter difração, e desse cristal até chegar no detetor, eu tenho um determinado valor de ângulo de incidência de θ, que vai fazer com que somente um comprimento de onda específico vá chegar lá no detetor. Como geometricamente a gente não consegue cobrir vários comprimentos de onda, essa torre que está aqui pode ter vários cristais, 4 ou 6 cristais, e com isso a gente consegue ter um amplo espectro em termos de análise de elemento químico, né? Indo desde boro até urânio. Se a gente for comparar o que seriam aqui o espectro de EDS com o espectro de WDS, a própria largura desses picos e a definição mostra claramente para a gente que existe uma diferença muito grande entre eles. Aqui eu tenho um aço, o mesmo aço sendo visto nos dois tipos de espectrômetros. Eu tenho aqui um pico de cromo K alfa e cromo K beta. Ferro K alfa, ferro K beta. Junto desse cromo K beta eu teria manganês. Só que eu não posso saber, eu não tenho condição adequada de resolução nesse pico para poder dizer se tem ou não manganês. Se eu tiver espectrômetro de dispersão de comprimento de onda, a gente tem uma condição muito mais adequada de resolução, e aqui eu vejo o pico do manganês K alfa e o cromo K beta. E a gente consegue então constatar e confirmar a presença do manganês, possibilitando a gente fazer a quantificação desse elemento. Então, no caso de siderúrgicas, né, normalmente o pessoal trabalha com esses espectrômetros de dispersão de comprimento de onda. Eles são mais caros, são mais demorados em termos de análise, mas a gente consegue ter um limite de detecção menor. Normalmente está falando de alguma coisa de 0,01%, enquanto o EDS é alguma coisa de 0,1%. Um EDS hoje, no detetor
tecnologia CDD, a gente faz uma análise quantitativa daquele micrômetro cúbico em menos de meio minuto, e para fazer uma análise através do sistema de WDS, a gente vai gastar de 5 a 30 minutos a depender da condição daquilo que a gente está querendo analisar. A gente também pode ter informações de imagem que a gente viu, de topografia, de composição. A gente também pode ter imagem de distribuição de elementos. A gente pega aquele espectro, seleciona uma pequena área daquele espectro e simplesmente pega um sistema de falsa cor e mostra da onde está vindo as contagens de um determinado elemento. Então a gente pode ter um mapa de distribuição de elementos, desde boro até urânio, a depender do espectrômetro que estiver trabalhando. Então pode saber onde está cada elemento e eventualmente até ter informações quantitativas da distribuição desses elementos. A gente falou de difração de raio-x pelo método do pó. A gente também pode falar um pouco sobre difração de elétrons, né? A difração de elétrons, ela vai trazer para a gente também a mesma situação em termos de orientação, mapa de orientação, aquela mesma figura de bola que a gente viu para a difração de raio-x, e a gente também pode ter informação sobre tamanho de grão e de partículas. Então, como é que funciona isso? Bem, a amostra no microscópio normalmente está com a superfície plana. Eu simplesmente inclino bem minha amostra. Na hora que eu vou inclinando a amostra, uma pequena parcela desses elétrons reto espalhados vai ter uma difração aqui dentro. E essa difração que está aqui, eu coloco um detetor aqui na frente para ver justamente esse espalhamento de difração de raio-x. Então, isso vai me sensibilizar uma tela em função do padrão de difração que a gente tem aqui, e depois é simplesmente ver essas várias linhas com uma maior intensidade de luz, reconhecer esse padrão de espalhamento. Normalmente está acoplado isso um sistema de EDS, então eu sei qual que é a composição química daquele ponto que está sendo emitido, esse padrão de difração. Com isso, conjugando o dado químico com esse padrão, eu consigo reconhecer essa estrutura facilmente. Tá? Se eu mudar um pouquinho de posição, eu tenho aqui um grão, aqui outro e aqui outro, cada um deles com uma certa orientação. Se eu saio dessa região para essa daqui, esse padrão que está aqui de orientação vai mudar. Então, a gente consegue determinar para cada grão a sua orientação e seu contorno. Então, é como se a gente estivesse fazendo difração grão a grão, determinando o limite de cada um deles. Bem, se eu tenho um microscópio que eu consigo colocar um feixe aqui de uma espessura menor do que 5 nanômetros, com uma determinada aceleração não muito elevada, que esse volume de interação que está ali é menos do que meio micrômetro, a gente consegue fazer esse tipo de análise hoje para materiais em escala nanométrica. Para isso, a gente precisa obrigatoriamente ter um microscópio com emissão de campo, um FEG, que tem um feixe de elétrons bastante fino. Tá? Eles estão instalando um equipamento desse aqui no departamento. Deve ter sido instalado a semana passada, mas eles acabaram de reformar o laboratório para receber um equipamento desse. Então, se define uma determinada área de amostra. Depois de definida essa área, eu posso então verificar cada porção dessas daqui tem uma orientação distinta, e eu tenho um mapa de orientação de grãos. Se eu tenho esse mapa de orientação de cada cristal, eu posso definir tamanho de grão. Eu posso definir, eventualmente, até informações de morfologia, numa escala nanômetro. E até a parte de orientação, se existe orientação preferencial ou não, com figura de polo, figura de orientação, tipo ODF desses materiais, né? Então é uma ferramenta de caracterização bastante, que eu pego vários, se eu pego 2 ou 3 dessas imagens aqui, sabendo qual que é o plano HKL, a gente pode ter uma figura de distribuição de orientação chamada ODF daquele material característico, né?
Então tem um potencial bastante elevado em termos de caracterização microestrutural, descendo até a escala ali de nano. Contorno de grão, tamanho de partículas, também indo até a escala de nano, sem maiores problemas. E uma outra coisa que a gente pode fazer, detalhando um pouco mais, a gente comentou que a amostra não necessariamente tem que estar em alto vácuo. A gente tem a possibilidade de trabalhar com pressão variável, né? Então essa coluna toda aqui está num vácuo bastante elevado, e se eu tiver um mecanismo de várias fendas e um contorno de válvulas, eu posso ter isso aqui praticamente na pressão atmosférica, e lá em cima na coluna onde tem a fonte, uma condição de vácuo bastante elevada. Então existem equipamentos hoje de pressão variável e eventualmente suportes de amostra que a gente pode inclusive variar a condição de temperatura. Então, por exemplo, a gente tem um equipamento lá que a gente já pegou fazer estudo no microscópio eletrônico para ver a microestrutura de massa de pão congelada a menos 30 graus Celsius. Tá? Então eu posso pegar uma massa de pão congelada, cuidar rapidamente da preparação, levar para o microscópio, fechar o microscópio, ativar o estágio e deixar ele abaixo, 30 graus abaixo de zero. E justamente, se vocês forem olhar aqui, você tem uma condição de 5 ordens de grandeza num espaço de alguma coisa de perto de 5 ou 6 milímetros, com um sistema de uma série de aberturas e válvulas que vão permitir o fecho de elétrons passe por aqui e um conjunto de aberturas com um vácuo continuamente sendo feito para poder garantir essa magnitude aí de alguma coisa ao redor de 5 ordens de grandeza de variação de vácuo, né? Isso, de uma certa forma, limita a condição de trabalho em termos de magnificação. Trabalhando numa condição ambiental, fazendo todo esse conjunto aqui funcionar, a gente tem aumentos de pelo menos 200, 300 vezes em termos de magnificação. Se essa abertura for muito grande, a gente perde o vácuo. Grande vantagem desse conjunto como um todo, se a gente for olhar o que acontece com temperatura versus pressão e olhar o exemplo da água, né? À medida que a gente vai abaixando a temperatura, né, eu preciso de uma menor pressão para ter a fase líquida de água. Então isso aqui seria o limite. A partir dessa linha para cima eu tenho água de estado líquido, dessa linha para baixo eu tenho água no sistema gasoso. Então vamos pensar aquilo que normalmente a gente vê, né? O que acontece quando a temperatura baixa para uma mesma condição de pressão? A água condensa, né? Então se eu tiver um microscópio eletrônico com uma determinada pressão interna e um dispositivo que simplesmente eu vá abaixar a temperatura da amostra, eu consigo coexistir a presença de água junto com ela. Então materiais muitas vezes que são que a gente precisa lidar com água em termos da própria análise ou estudo de cristalização, a gente pode fazer dentro daquilo que a gente chama de um microscópio ambiental. E já no microscópio de pressão variável, a gente não consegue essas condições de pressão para poder ter coexistência de água dentro do sistema. Então isso permite, numa escala ainda de alta resolução, resumindo numa escala nanométrica, estudar reações de hidratação, de desidratação, dissolução, cristalização, crescimento de cristal. A gente pode abandonar totalmente aquele conceito de preparação de amostra, tem que fazer recobrimento de ouro, carbono, assim por diante. Trabalhar com amostras hidratadas, biológico, posso pegar um tecido de qualquer ser vivo e colocar lá dentro do tecido para poder fazer uma análise dele, né? Fazer análise de pressão variável ou com variação de temperatura e ter uma facilidade muito maior em termos de preparação de amostra. Obviamente isso tem um certo sacrifício, principalmente no que se refere à análise química, porque esse feixe ele não vem mais com uma espessura muito pequena, na hora que ele entra numa condição de pressão mais baixa, ele começa a abrir como se fosse um cone, como se fosse um leque, e a gente perde um pouco de resolução. Então a gente tem um pouco mais de restrições quanto à parte de análise elementar. Análise quantitativa pode descartar, mas a gente pode fazer análise qualitativa e a resolução da imagem ela acaba sendo um pouco prejudicada. Então é uma ferramenta extremamente poderosa de caracterização. Hoje eu diria que boa parte
universidades, centros de pesquisa dispõem de microscópio eletrônico, mesmo a nível federal. Houve uma distribuição muito grande desses equipamentos em centros de pesquisa. Empresas ainda são poucas, né? Mas dentro de universidade é comum. Se for olhar, esse departamento aqui tem 2 equipamentos, um é novo, acabou de chegar, outro deve ser perto de 97 mais ou menos. Atravessando a rua, a gente tem um equipamento comprado em 2008, um comprado em 94 em perfeitas condições de operação. Você vai na elétrica, na Poli, tem um outro equipamento por parte de materiais na indústria de microeletrônica. E assim hoje dentro da universidade a gente encontra uma quantidade bastante ampla desses equipamentos e alguns desses microscópios, não de resolução muito elevada, mas provavelmente de 10, 20 mil vezes, a gente pode ter um equipamento de bancada, coloca no carro e leva para onde a gente quiser, tá? Então, se a gente for pensar um excelente microscópio óptico, tem um custo do microscópio eletrônico de bancada que hoje dá quase para... Não dá para pôr na mochila nas costas, mas se o cara for meio fortinho, ele põe na mochila e leva nas costas, tá? Então, a gente começa a ter essa condição de equipamentos cada vez mais compactos, obviamente nem sem ter uma resolução e uma sofisticação que o equipamento desses tem, alguns deles chegando aí perto de $1 milhão, os top de linhas. E os mais simples, alguma coisa perto de 100, 120 mil dólares. Desculpa, eu não entendi. A Unimed tem eles têm o transmissão e tem ainda um outro lá no Inmetro. Eles têm um que eles usam para preparar a amostra para transmissão, que o pessoal chama Dual Beam, tá? Então você tem um microscópio eletrônico e do lado do microscópio você tem um canhão de íons. Esse canhão de íons vai fatiando a tua amostra, tá? Ele simplesmente vaporiza e com isso você tem condições de fazer uma análise praticamente 3D. Você faz a imagem, tira uma camada, faz outra imagem, tira outra camada, faz outra imagem. Isso que o pessoal chama um FIB, né? Que é um sistema de microscopia eletrônica que você tem condições de fazer isso indo com resoluções de imagem até alguma coisa perto de 10 ou 5 nanômetros no limite do limite. Hoje existe microtomografia que você faz análise de materiais na faixa de acho que 30 nanômetros. A Santa Catarina tem um equipamento desse comprado pela Petrobras, também é um equipamento perto de $1 milhão. Existem outros tomógrafos no mesmo conceito que de tomografia médica, né? Que trabalham aí hoje usualmente na faixa de 7, 10 micrômetros de resolução, e alguns que utilizam uma ótica particular, que nem esse que vai para 30 nanômetros, que é uma ótica que o pessoal usa em síncronon, né? Que seria, de vez você utilizar uma fonte de elétrons, você tem uma fonte com uma quantidade de energia muito mais elevada, muito mais potente, e que depois você pode pegar uma saída dessa para colocar num tomógrafo. Esse mesmo sistema de tomografia, você tem hoje equipamentos de bancada beirando perto de $1 milhão. A gente deve estar instalando um sistema desse na Poli no mês que vem, mas como resoluções na faixa de 1 micrômetro. Tá? O IPT tem um hoje na faixa de 10 micrômetros, tá? Que é mais para a parte metrológica propriamente dita, né? E fora isso, a gente vai ter depois a parte de microscopia eletrônica de transmissão, na qual a espessura tem que ser fina o suficiente para a gente poder estudar os feixes de elétrons que está atravessando o material. Então, o que acontece? Se transmitiu mais ou menos, você consegue diferenciar fases por transmitância de elétrons. Então, você tem condições de avaliar diferenças de composição. E da mesma forma, a gente tem condições de ver esses padrões semelhantes que a gente está vendo no EBSD de difração de elétron reto espalhado. Você tem padrões de elétrons de difração de elétron transmitido. Então, da mesma forma, também fazer estudos de cristalografia. A única coisa que o microscópio de transmissão, a magnificação disso é muito maior. Então, se a gente está falando no microscópio de varredura indo de alguma coisa de 10 vezes, hoje indo até $500 mil de vezes,
Um microscópio de transmissão, nós estamos falando de 10 mil vezes para mais, e a gente vai estar trabalhando com defeito cristalino, a gente vai estar trabalhando tipo birimboca da parafuseta, né? Então é um negocinho numa escala tão pequena, e uma das grandes dificuldades que a gente tem é o que a gente vai ver lá, qual a representatividade daquilo que a gente tem, né? Então a microscopia eletrônica de varredura, às vezes ela é uma atividade prévia ou de preparação, se tiver como lá no Inmetro, por exemplo, que eles têm um FIB, né, um dual beam, prepara a amostra, se seleciona o material, e o próprio microscópio eletrônico é uma ferramenta de preparação de amostra para fazer um estudo mais detalhado em transmissão. A estrutura dele é completamente Não. Não. Você tem esses microscópios trabalham com 30 kV de aceleração. Se for olhar, esses microscópios de transmissão estão trabalhando com 200, 300, 500 mil volts. Então, a energia que você tem de elétron para atravessar a amostra tem que ser uma coisa bem mais expressiva, né? E são realmente equipamentos de um porte muito mais expressivo, e são poucos. Então, microscopia de transmissão a gente tem aqui na USP no IPEM, e tem microscopia de transmissão na física. Não sei se o pessoal da química já conseguiu comprar um equipamento desse. Mas se... Tem o laboratório de nanotecnologia? Tem, não, o síncrotonal Unicamp tem... O laboratório de nanotecnologia fica do lado. Sim, seguramente eles têm esse tipo de aplicação. Aí você precisa ter essencialmente pessoal na área de física, tá? E pessoal extremamente dedicado para isso. Ao passo que você for olhar hoje, tem boa parte dos laboratórios que microscópio eletrônico de varredura é aluno de graduação que está lá brincando. Tem alguns microscópios de bancada que é como se fosse uma máquina fotográfica. Até a operação daquilo é extremamente intuitiva, né? Então o pessoal já faz com que as coisas sejam parecidas, né? Hoje você pega um celular, quer jogar uma coisa no lixo, você faz assim, né? Então eles começam a fazer com que os comandos sejam mais ou menos intuitivos para a gente. Eu não sei, faz assim, pronto, foi para o lixo, tá? Então descarta. Então as coisas passam a ter fazer um microscópio virar uma máquina fotográfica. Alguma coisa mais, gente? Não, é porque na oficina, né, tem uma parte que assim, eu particularmente dá para pegar, a outra não, né? Sim, não, o volume de informação que eu passei para vocês hoje é muito grande, tá? E se vocês forem pensar, o que tem de ferramenta é uma coisa muito, muito, muito grande em termos de você poder utilizar como técnicas de caracterização. E para nano, você tem que pensar, bem, você quer uma análise bulk ou você quer uma análise específica? A microscopia de varredura vai trazer a grande vantagem de você poder ver a tua amostra numa resolução bastante elevada. Você tem condições de ter imagem de 100, 200, 500 mil vezes, se você tiver condições adequadas de sala ou de ambiente, né? Então tem coisas, por exemplo, que não é tão simples assim. Você pegar um microscópio desse e colocar na sala, tá? Muitas vezes a gente sofre, tá? Aqui na USP nós estamos em cima de um brejo, tá? A gente tem uma vibração de baixa frequência. Se eu quiser uma imagem de alta definição, o primeiro grande problema é isso: minha imagem está toda tremenda. Então, só em determinados momentos ou em determinadas condições particulares eu consigo ter uma resolução mais elevada. Ou tenho que comprar uma base com sistema ativo antivibração. Aí você vai lá pegar o teu avião, você coloca o teu fone de ouvido com sistema ativo de cancelamento de ruído, tá? Você pode ter um sistema ativo de cancelamento de vibração que você coloca embaixo do microscópio, tá? É mais que um amortecedor, né? Ele sente a vibração e gera uma vibração contrária para anular aquela, porque baixa frequência você não tem outra forma, né? Então, se você for olhar os microscópios que estão sendo instalados para trabalhar com 100, 200, 500 mil vezes, a depender do local, você precisa disso, tá? A gente está acabando de comprar um brinquedinho desse, mas uma base dessa é 80 mil reais. Tá? Aquele tunelamento, eu inicialmente fui biologia, depois eu fui mudando para outros campos. Tá. Aí tinha lá na oficina da FRJ, tinha transmissão de varredura, né? Tem tunelamento, você tem confocal, você tem interferometria, você tem
quantidade de opções, força atômica. Então, a quantidade de opções que você tem hoje em termos de técnicas de microscopia, ela é bastante vasta. Você quer estudar superfície, você pode utilizar interferometria com resolução de centésimo quase de nanômetro. Você tem microscopia confocal trabalhando com décimo de nanômetro de resolução vertical para ver rugosidade. Você pode utilizar microscopia de força atômica, onde você já tem quase um dispositivo físico fazendo isso, né? Você tem mecanismos que trabalham com interferência de luz para fazer isso, ou laser, ou luz visível, né? Então a quantidade de equipamento realmente é excepcional hoje para lidar com isso. Você quer saber composição química de uma ou duas camadas atômicas, tá? Você tem o TOF SIMS para fazer isso. Porque no Brasil não tem nenhum equipamento disso. Você tem que ir para algum, África do Sul, Austrália, no Brasil a gente não tem, tá? Então, você tem espectrometria de emissão de massa, tá? O íon secundário SIMS, né? Você tem... É uma diversidade expressiva de técnicas de microscopia com diferentes tipos de aplicação ou campos para poder te auxiliar a resolver problemas. Cada vez mais em nano ou superfície, você precisa ter esse tipo de informação. A composição química da superfície para você é importante, tá? E muitas vezes você tem, vou pegar o setor de mineração que eu trabalho, você tem um sulfeto de zinco, mas por conta da química da água, você depositou uma camada praticamente invisível de sulfeto de cobre. O reagente que vai ser utilizado para fazer a concentração daquilo, ele vai enxergar isso daí como sulfeto de cobre e não como sulfeto de zinco. Te bagunça todo o processo, tá? Ou seja, uma vez que ele faz o diagnóstico disso, você tem que sequestrar todo o cobre que você tem na tua solução, na água, para evitar que tal tipo de problema possa ocorrer. Tá? Então, muitas vezes você indiretamente, tem cobre em solução, será que está acontecendo isso? Pode ser que sim. Mas a única forma de você saber é fazendo uma análise da primeira e segunda camada atômica para poder ver depois como é que é uma interação de um determinado reagente com uma superfície. Utilizando essas técnicas assim, de maneira bem leiga, mas como é que está a utilização desse campo para identificação no campo de poluição, né? Você está verificando na planta industrial, na vigilância de uma planta industrial, poluição a partir de... Em geral você analisa grandes partículas, né? Partículas de suspensão e tal, mas... A maior parte do que se analisa hoje em termos de poluição de material particulado é difração de raio-x. É a técnica mais difundida ainda. Essa técnica viria complementar facilmente para estudar fases menores ou potenciais deletérios que muitas vezes você não consegue ver pela difração de raio-x. Tá? A gente utiliza, não propriamente em filtros de material respirável, mas a gente utiliza essa técnica em vários tipos de situação de comatação de filtro, entupimento de filtro. Tá? Então, materiais filtrantes de diferentes tipos ou diferentes filtros em diferentes aplicações, volta e meia a gente recebe esses filtros para poder estudar material particulado que está causando algum determinado tipo de problema em filtragem, seja por tamanho, seja por composição, seja por condição de agregação, de reprecipitação e assim por diante. Tá? Mas em termos de poluentes, eu diria, tem um potencial, mas a relação custo-benefício ainda não é lá essas coisas. Tá? Se tem uma análise por difração, é uma coisa extremamente rápida, comparada com um trabalho de microscopia que você teria que utilizar em situações mais específicas. Se eu for pegar as normas de amianto, elas essencialmente passam por microscopia eletrônica. Então, para você poder avaliar a presença ou não de amianto, não tem outra forma em termos das normas internacionais que não seja por microscopia eletrônica verdadeira. Você tem que ver a fibra, você tem que reconhecer a fibra quimicamente para poder dizer aqui tem um amianto ou não. Tá? Difração de raio-x pode, mas o limite de detecção é bem maior. Pela microscopia eletrônica você vai lá e consegue ver níveis de detalhe que você não tem por uma difração. Só que tem sempre aquela história, imagem não basta uma, né?
Você tem que ter uma quantidade muito grande de imagens e com isso o tempo que você tem é muito maior. A não ser que você tenha a condição de fazer uma automação para isso. Tá? Você quer saber resíduo de arma de fogo? Se você usou o revólver não na 48 horas, tem aplicação para microscópio eletrônico para isso no mundo inteiro. Tá? No Brasil a gente usa muito pouco. Nos Estados Unidos, delegaciazinha ali do bairro tem isso. Tá? Aqui a gente não tem. Tá? Você vai achar na Polícia Federal, eventualmente 5 equipamentos do Brasil, se estiver fazendo isso, é muito. Tá? Você vai numa cidade grande dos Estados Unidos, você deve ter 5 equipamentos numa cidade. Pra poder comprovar se o cara usando ou não uma arma de fogo e fazendo uma análise de uma área bem maior. Penso também um pouco no nosso ensino médio básico. Está tão distante assim. Não tanto quanto já teve, tá? Hoje você vê isso aqui na televisão, você vê o CSI da vida, tá? Todos esses equipamentos ou essas várias técnicas, tá, estão sendo mostradas na televisão para todo mundo. De uma certa forma estão lá, tá? Então a televisão está trazendo isso. Alguns programas, alguns seriados já trazem esse tipo de investigação científica. Coisa que na minha época era só Star Trek e mais nada, né? Ok, gente.